Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, esteja tudo na paz. E vamos para mais uma aula, né? Estamos estudando o assunto de análise combinatória e hoje nós vamos para o último subtópico desse assunto, que é a combinação simples, certo? O que é combinação simples? É uma seleção, ou seja, não se usam todos os elementos do conjunto ao mesmo tempo, onde a ordem não faz diferença, tá? Então, a gente já vê aí que tem característica diferente do arranjo simples. No arranjo simples, a ordem faz diferença. E na combinação simples, a ordem não faz diferença, certo? Mas ambos não usam todos os elementos do conjunto ao mesmo tempo. É feita uma seleção, ou seja, a gente trabalha com um subconjunto do conjunto, ok? A combinação simples é muito comum em questões de criação de grupos, comissões, onde não há distinção pela ordem dos elementos escolhidos. Vamos para um exemplo. Uma prova consta de 5 questões, das quais o aluno deve resolver 2. De quantas formas ele poderá escolher essas questões? Nosso total de questões são 5 e queremos fazer agrupamentos com subconjuntos de 2 questões. Então, a gente vai ter o quê? Usando o macetão do arranjo simples, certo? Se a gente fosse fazer essa questão não se importando com a ordem, certo? Ou melhor dizendo, fazer a questão onde a ordem faz diferença, a gente faria como? Pelo macetão do arranjo simples. Rebobina o 5 até o 2. Ou seja, eu vou rebobinar o 5 2 vezes. Até a segunda posição. Aí fica 5 vezes 4 igual a 20, certo? Porém, se assim fizermos, estamos considerando a ordem, ou seja, o subconjunto questão 1 e questão 2 é diferente do subconjunto questão 2 e questão 1. Mas, como são as mesmas questões, a ordem aqui não faz diferença. Se são as mesmas questões, a ordem não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, como é que a gente vai proceder? Logo, temos que dividir o 20 por 2 fatorial, para termos a quantidade de subconjuntos sem repetições. C de combinação é igual a 20 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial a gente sabe que é 2 vezes 1, que dá próprio 2. 20 dividido por 2 igual a 10. Nós temos 10 formas de escolher essas duas questões, dentre as 5 questões que foi dada ao aluno, certo? Portanto, temos a fórmula combinação, né? C de combinação é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial, certo? O que mudou aí da fórmula do arranjo simples? Foi acrescentado um p fatorial no denominador. Vamos para o macetão aqui, o macetão da combinação, certo? Do jeito que tem um macetão aí no arranjo simples, a gente tem um macetão da combinação simples. Para fazer o cálculo da combinação simples, rebobine o n até o p e divida por p fatorial, ok? Eu sei que o n e o p aí está em vermelho, está um pouco difícil de ver, mas é isso que está escrito, tá? A gente vai rebobinar o n até o p, até aí é a mesma coisa do arranjo, mas a gente também vai dividir por p fatorial. Por que dividir por p fatorial? Para tirar as repetições, porque na combinação a ordem não faz diferença, ok? Vamos para alguns exemplos. Daniele dispõe de 5 frutas diferentes e pretende utilizar 3 delas para fazer uma salada. De quantas maneiras distintas ela pode escolher 3 frutas que vão compor sua salada?
Ó, usando a fórmula aí, ó. Ou não, aqui não é usando a fórmula, é usando o macete, tá? A gente vai rebobinar o 5 até o 3 e vai dividir por 3 fatorial, certo? Porque esse 3, ele é o nosso P. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Aqui, cuidado, tá, gente? A gente não pode cortar esse 3 fatorial com 3, o 3 fatorial que está no denominador com 3 que está no numerador, porque não são a mesma coisa. O 3 do numerador é um número natural e o 3 do denominador é um fatorial. Lembra que a gente só cancela, a gente só passa a foice quando forem o mesmo número, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aí, ó? Eu vou pegar o 3 fatorial e vou abrir ele todo, tá? Então, no numerador continua 5 vezes 4 vezes 3. E no denominador vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. Aí agora sim eu posso cancelar o 3 do numerador com o 3 do denominador, certo? Aí o que foi que ficou no numerador? 5 vezes 4 e no denominador 2, que é o resultado da multiplicação 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, que dá 10. Então, Daniele pode fazer a salada de fruta dela de 10 maneiras diferentes, tá? Vamos para o segundo exemplo. Com 7 pessoas disponíveis, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas? Então, vamos lá. O nosso N é o 7, que é o total de elementos do conjunto. E o nosso P é o 4, que é o total de subconjuntos. São os elementos que nós vamos considerar. Então, usando um macetão, o que é que a gente faz? A gente vai pegar o 7 fatorial e vai abrir 4 posições e dividir pelo 4 fatorial. Ó, certo? Mais uma vez, eu não posso cancelar o 4 fatorial do denominador com o 4 do numerador. São números diferentes, apesar de serem muito parecidos, né? Mas não cometa esse erro, a gente não pode cancelar. O que é que a gente tem que fazer? Abrir o 4 fatorial no denominador, abrir ele todo, e agora sim a gente pode cancelar o 4 de baixo do denominador com o 4 de cima do numerador, certo? O que é que dá mais para cancelar aí, ó? O 6 com o 3 vezes 2. Por que 3 vezes 2 não é 6? Então eu posso cancelar, tem que ter essa malícia do bem que eu falo, entendeu? Você tem que olhar aquilo que você pode fazer no cálculo que vai simplificar a sua vida. Aí depois de a gente fazer esses cancelamentos, o que foi que sobrou? O 7 vezes 5, que 7 vezes 5 dá 35. E no denominador sobrou 1. 35 dividido por 1 igual a 35. É possível formar 35 comissões diferentes, ok? Pronto. Chegamos aos nossos exercícios, que nós vamos fazer em uma aula posterior. Próxima aula já vai ser essa aula de exercícios, tá? Mas, novamente, aconselho vocês a tentarem fazer sozinhos e depois conferir se vocês acertaram, ok? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.